assunto é bem pesado, é a critério de ajuda e vamos lá. Alienação. Eu não tô falando daquela alienação que todos nós conhecemos, tá? Que é quando termina um casamento, as pessoas geralmente sofrem, né? Na separação, na divisão da questão dos filhos, financeira. Essa a gente tá careca de ver por aí, que acontece muito, né? Eu tô falando da alienação enquanto dentro do relacionamento. E eu não tô falando entre marido e mulher, eu tô falando entre namorados, noivos, pai com mãe, filha com mãe. Existe muito. Tem muita gente que está sofrendo essa situação e não está percebendo. E o meu papel aqui hoje é falar alguns fatores para que, se você está vivendo isso, você se liberte disso. Se tiver algo mais específico que você queira saber, sobe a barrinha aí. Adoro, né? Sobe a barrinha aí que a gente conversa. Porque aqui é um geral mesmo. Seguinte. Reclama da sua roupa? Reclama da sua postura? Não sai com você? Você tá sempre em casa? Não sai com você? Não vai em lugar nenhum com você? Né? Sempre com uma desculpa? Se puder, te coloca dentro de uma caixinha. Você não tem mais escolhas? Não tem? Qualquer tipo de escolha. Você faz de acordo com o que a pessoa vai gostar. Eu vou vestir essa roupa porque a pessoa gosta. Eu vou usar esse cabelo porque a pessoa gosta. Eu não vou falar alto porque a pessoa gosta. Não vou me expor porque a pessoa gosta. Vou ficar ali montadinho ao lado dele porque ele gosta ou ela gosta. Gente, você tem que ter atitudes suas. Você não pode viver em cima da coabitação. Você habita com uma pessoa e acaba tendo os hábitos daquela pessoa. Isso é uma alienação. Ela está impondo a você aquela situação. Um exemplo. Até a arrumação da casa. Se você arruma as coisas de acordo com o que a pessoa gosta, não com digamos assim, um acordo meio a meio, você está sofrendo alienação, porque você não está vivendo num ambiente que você acha bom, você está vivendo num ambiente que a pessoa se sente confortável. Tem que ter um equilíbrio para não ser alienação. Se tem um equilíbrio, tá tudo bem. Se não tem, é alienação. E as coisas começam assim, pequenininha, assim, e vão crescendo. Porque você vai permitindo que essa pessoa suba em cima de você, suba em cima de você. Quando ela vê, ela já tá lá em cima e ela colocou uma burca em cima de você. Isso é alienação. Não importa se é namorado, pai, mãe, amiga, não importa. Importa que você perceba isso, que você não permita que isso aconteça com você. Não deixe de existir. Não passa a ser uma pessoa que coexiste. Porque a alienação é uma coexistência, você vive na base e sobre os gostos de outra pessoa. E por vezes você até pensa assim, isso é uma história que eu conversei com uma pessoa e ela me disse, às vezes eu pensava que estava louca, porque a pessoa trocava as coisas de lugar dentro de casa e ela perguntava e ele dizia que não tinha trocado de lugar. E ela ficava pensando, gente, mas eu tô louca. Porque eu tenho certeza que eu não guardei essas coisas aqui. E ela ia olhar, as coisas estavam guardadas lá. E isso, ela começou a acreditar que ela era louca, porque existe uma coisa, alienação é um estado em que você está vivendo a vida de outra pessoa. Loucura é quando você está vivendo fora da realidade. Só que a alienação, ela vai te levando a um nível que você começa a pensar que está louca. Por exemplo, a pessoa marca de te buscar às 9 horas. Ok? Chega às 9 horas, ela não vai, chega às 10 horas, ela não vai, chega às 11 horas, você pergunta, tá, mas a gente combinou às 9 horas e ela te responde, não, eu não falei nada, você tá louca? Aí você tem certeza que ela combinou verbalmente com você, você não tem uma fonte para olhar isso, ela falou para você que ia te buscar às 9 horas, mas não foi. Aí você começa a pensar, nossa, mas então eu tô ficando louca, porque eu tenho certeza que a gente combinou às 9 horas. Deu para entender um pouquinho do que pode ser alienação na sua vida? Então, assim, primeiro passo, identificar se você está vivendo isso. Segundo passo, existem várias opções. Qualquer dúvida me chama aqui, sobe a telinha aqui, que eu posso te orientar.
Existem maneiras de você ver isso e sair dessa situação e conduzir essa situação de uma forma adequada para não terminar o relacionamento. Porque às vezes você está sofrendo alienação da sua mãe, então você vai ter que aprender a se impor com a sua mãe. Você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a dizer não, o meu espaço termina onde começa o seu. Né? E são N situações que geram alienação. Um namoro, você vai ter que entender, se você está vivendo isso, você vai ter que entender e tomar atitudes para que esse namoro não tenha mais esse tipo de atitude. Ah, mas aí o meu namoro vai acabar. Mas aí você vai casar com uma criatura que está fazendo alienação durante o namoro. Como você acha que vai ser esse casamento? Gente, o casamento, ele triplica todas as intimidades possíveis, tá? Durante o casamento, você entende que aquela pessoa que você tinha como um ídolo na sua vida, ele tem 1000 defeitos. E, na verdade, o casamento não se trata das qualidades, se trata do defeito das pessoas. É possível você viver com aquele defeito? É possível você viver naquela situação abafada o tempo todo? Porque se no namoro você está se sentindo assim, multiplica por 3, por 4, por 5. Esse vai ser o casamento. As coisas não melhoram, gente, se não tem atitude, conversa e discernimento dentro de qualquer relação. De mãe para filho, de pai para mãe, de irmãos, de namorados, de noivos, de casados. Ok? É um tema bem complexo, eu poderia falar aqui por horas, mas eu tô deixando um tiquinho. Tô instigando vocês. E qualquer coisa, me chama aqui. Tem muita novidade por aí. Tem muita coisa boa por aí. Tem muito projeto que vai estar fortalecendo mulheres para visualizar esse tipo de coisa, para que não aconteçam com vocês e que vocês não deixem acontecer com as pessoas que você convive. Porque você não pode chegar para uma pessoa e dizer, você está sofrendo alienação. Não, ela precisa se perceber. Mas você pode conduzir ela a algumas determinadas ações e atitudes que ela pode se perceber perante a situação. Essa é a ajuda que a gente tem que fazer. Não intervir na vida de alguém, mas dar orientação e ferramentas para que ela se perceba e ela faça o movimento para ela mesma. Ok?